Hoje Memória na TV deixa os estúdios na Rua Catequese e se dirige a Ribeirão Pires, a Vila Zampol. Estamos na casa de Walter Galo, o memorialista Walter Galo, uma pessoa que aprendemos a admirar e que conhecemos há muitos anos e que nos ensina a cada visita a importância da construção e resgate da memória. A memória de Ribeirão Pires está presente nesse espaço, mas não só isso. A memória universal do rádio, do disco, está presente no mais importante arquivo particular de memória sonora do Grande ABC. Conheçam Walter Galo, um jovem de 96 anos que tem muito a nos ensinar. Estamos no ateliê, no arquivo, na escola de Walter Galo. 96 anos, Walter? 96 anos, talvez dizem fora um que mamou. Fora? Um que mamou. O senhor nasceu em Ribeirão Pires? Nasci, meu pai nasceu, a minha mãe nasceu, meus filhos nasceram, meus netos nasceram. O seu avô foi o fundador do núcleo colonial de Ribeirão Pires. João Galo, certo. João Galo. Certo, muito bem. Tá certo. Eu falei que aqui é escola porque vem alunos fazer trabalhos escolares. Falei que é um ateliê porque o senhor trabalha aqui. É um acervo porque o senhor guarda discos, rádios, tanta coisa bonita. Como é que começou esse trabalho, seu Walter? Bem, começou que eu queria um rádio, uma vitrolinha, qualquer coisa, porque o meu pai não tinha condições para comprar. Então, eu ficava falando com um amigo, e ele falou, mas você, uma caixa de fósforo, você faz uma vitrola. Uma caixa de fósforo, você faz uma vitrola. Então ele pegou, tirou uma caixa do bolso, colocou a agulha na caixa de fósforo, a vitrola estava virando, ele colocou em cima e tocava. Falei, vou fazer uma vitrola. Então o que acontece? Para fazer a vitrola tinha que ter o braço, que é para correr tudo. Então eu peguei uma madeirinha quadradinha, fiz isso aqui, cortei, fiz um redondinho para fazer isso aqui, coloquei um outro pauzinho aqui, fiz um furo, coloquei aqui, então já funcionou isso aqui. Levantava e virava. Falei, está feito. Fiz uma caixa, coloquei. E não tinha a vitrola, um disco para testar se estava de fato tocando. Foi difícil conseguir. Um disco velho, qualquer disco, queria tocar. Até que um dia esse mesmo rapaz, Alfredo Ron, foi que me ensinou. Ele me arranjou um disco, porque eu fazia limpeza em um clube, que meu pai devia fazer, mas como ele trabalhava muito, terminava muito tarde o serviço, então ele cortava lenha para fora, fazia todo esse serviço. Aí quando eu cheguei lá, que ele me deu o disco, eu queria pular cerca para chegar em casa para ouvir o meu disco. E eu coloquei lá, então coloquei o disco, só que ao invés de ter corda, eu virava com o dedo. Então coloquei o disco, pus o bracinho que eu tinha feito, com a caixinha de pó de arroz de ledi, né? Que era. E eu tinha enfiado a agulha e comecei a tocar. Rapaz, quase que eu desmaiei. Mãe, olha o rádio, está tocando, minha mãe. E todo mundo ficou bobo. Mas aí então eu resolvi fazer o seguinte. A minha mãe costurava para fora, eu pedi um pedaço de pano para fazer uma caixa e revestir.
E tinha o resto de roupa. Eu peguei, fiz uma caixa, fiz aquilo tudo, coloquei uma tábua, fiz a roda para pôr o disco. A minha mãe me já deu tudo pano velho que ela tinha, porque ela costurava. Coloquei em cima. Então eu colocava lá e virava. E fiz a caixa, quase parecendo uma mala de viagem. Assim. E o meu avô, coitado, teve um programa na casa dele com a minha tia, e ele foi lá e perguntou à minha mãe se ele podia morar lá com ela. Falou, bom, quem manda na casa é o Romeu, que é o filho dele. Conversa por mim, venha, fala com ele, dá satisfação para ele, né? Quando ele chegou, mas ele chegou, ele olhou assim e viu aquela malinha lá. O que foi? Ele chama de pai. Vocês vão viajar? Não, viajar nada. Aquela vitrolinha que o Walter fez. Mas por quê? Ele falou que ia fazer uma vitrolinha, ele fez a vitrolinha. Olha lá. Ele depois, quando virou que eu fiz aquele som, começou a chorar. Chorou com a minha mãe lá. Poxa vida, eu não dei um disco para ele. Eu tinha ganhado, então ele ficou meio triste por causa disso. E aí a gente olha para trás, um gramofone. Pois é. Fala para a molecadinha de hoje, o que é um gramofone? Bom, é um gramofone, é simplesmente para regravar um disco que já foi gravado. Então eu consegui sair, né? Não funcionava, fiz funcionar, consegui agulhas com a minha prima Tica, mulher, filha dos irmãs dos Mar Carpinelli, que ele trabalhava ficava ajudando o Antônio Mecânico, que era o trabalhava na projeção. E então, ela me dava aquelas agulhas que eles usavam lá, e eu colocava no meu, ficava tocando os meus discos assim. E assim eu comecei. Depois disso eu consegui um radinho pequenininho, mas já satisfazia. Para quem não tinha nada, aquilo já era uma alta fidelidade. Quantos discos o senhor tem? Se eu falar, estava mais ou menos entre 15 mil discos mesmo. Tem 15 mais. mil discos. É, contando só os discos. Porque o disco tem duas faces, né? Antigamente, porque hoje tem disco com 30 faces. E duas faces. No começo era uma face só. Era o disco do tempo dos rádios que eram mudos. Só aqueles desenhos daqueles artistas antigos, né, que eram muito engraçados. E assim foi indo. Depois eram 2 faixas, depois 4 faixas, depois 6 faixas, né? E agora até 30 e poucas faixas. Porque ela é um micro, né? É muito fininha, porque ela é muito mais, então ela começa a pular. Qualquer movimento que faz, ela para. Então ficou melhor. Meu nome é Pedro Cordeiro, né? E este modelo de rádio eu já tive lá, eu estava com 11 anos de idade e tinha a Copa de 1958, por exemplo, né? E a gente ouvia o rádio, ouvia o jogo no modelo deste rádio. Inclusive as ondas, elas tinham alternância, né? Por vezes elas sumiam, tinha queda de propagação. E o locutor lá, se me falha a memória, era o Pedro Luiz. Acho que ele se revezava com Edson Leite. E lá estava, placar na Suécia, meu cronômetro marca. E aí, placar e a mensagem, a propagação do rádio diminuía, você não sabia quanto que estava o jogo, né? Então, você ficava assim com o ouvido no rádio ali, por causa das ondas que caíam do rádio. Isso lá na década de 50, né? 1958, na Copa do Mundo. Então é isso aí. É um prazer de estar aqui com o Walter falando um pouquinho. Obrigado, Walter. Obrigado, Nedes. Olá, amigos do Memória na TV. Eu sou o Celso Zappa, músico, produtor cultural e radialista. Hoje aqui a convite do meu grande amigo Ademir Médici, fazendo uma visita no Museu do grande Walter Gallo, em Ribeirão Pires.
E dentre os milhares de objetos que ele tem aqui no seu acervo, eu escolhi para falar um pouquinho sobre um radinho transistor portátil. Nesse caso, esse aqui é um Crown, mas eu quero falar de um passado que ao longo tempo. Meu pai trabalhava na Philips, aqui na Capoava, né? E ele, no começo dos anos 70, comprou um radinho parecido com esse aqui para mim. E isso marcou e mudou minha vida. Minha paixão pelo rádio começou aí. Eu ia dormir com o radinho embaixo do travesseiro, ouvindo músicas variadas, programas noturnos. Isso fez com que a minha paixão pelo rádio se iniciasse. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez por poder participar desse programa fantástico que é o Memória na TV. E deixo aqui um grande abraço e meus parabéns para o senhor Walter Galo, que é uma das poucas pessoas que ajuda a conservar a memória do rádio aqui no Grande ABC. Meu nome é Otávio Davi Filho, sou neto de José Maria Figueiredo, que foi vereador por São Bernardo em 1926 a 28 e depois de 28 a 30, quando veio o Estado Novo de Getúlio Vargas, que foram todas as câmaras separadas. Mas eu queria dizer que este rádio aqui foi um dos primeiros rádios que veio aqui para Ribeirão Pires, porque a luz elétrica aqui em Ribeirão Pires veio no fim de 1926. E este rádio aqui é um CA Victor, o famoso rádio do cachorrinho, que estava vendo um gramofone. E esse rádio aqui pertenceu a meu avô. Depois, como ele faleceu, pertenceu à minha família, à minha mãe. E depois minha mãe doou ao meu amigo Walter Galo, que ele conservou até hoje. Então é um prazer muito grande ter um aparelho desse, que faz parte da história aqui de Ribeirão Pires, porque foi um dos primeiros rádios aqui em Ribeirão Pires. Ligado ao rádio, ao disco do senhor. Agora o Pedro Cordeiro, seu colega pesquisador, encontrou no meio do seu acervo uma tesoura diferente, uma tesourinha. Conta pra gente, seu Walter, que tipo de tesoura é essa, para que serve, quem que usava? As mocinhas, quando tinha 10 anos, 8 anos, a gente já começou a fazer pecinhas para guardar para enxoval, certo? Então eles faziam muito renda, faziam tudo isso. Minha mãe era craque na renda, inclusive eu posso até mostrar coisas que ela fez. Por coincidência, ela começou a namorar com meu pai, que ela nunca mais namorou. E meu pai falou, eu nunca namorei, de modo que eu não sei o que é namorar. Então fala o nome da mamãe e o nome do papai. Ângela Luzia Pérez, com a minha mãe, e Lino Romeu Galo, meu pai, que tem nome de rua também aqui em Ribeirão Pires, aí no centro. E assim ele ficava fazendo. Então eles postavam as mocinhas, quem fazia a maior quantidade, né? Quantidade não, metragem, porque elas mediam, começavam a fazer. Minha mãe fazia assim. Outra curiosidade também, que o Jonathan, que é o nosso companheiro da TV do Diário do Grande ABC, é esse aparelho. O que é isso daqui? Ele não conheceu, eu conheci. Conta para o Jonathan e para os outros coleguinhas dele, o que é isso? Mata-borrão, porque mata-borrão, porque as pessoas escrevam com tinta em vidro. A gente comprava o vidro com tinta e usava então uma caneta com uma pena. Não, era a pena com mão e punha lá no vidro, tirava. Às vezes batia um pouco, porque não pegava muita coisa, muita tinta e borrava. A gente fazia aquilo assim, desse jeito. Mas quando borrava ou qualquer coisa, então quem tinha dinheiro comprava essa peça. Quem não tinha, usava só isso aqui. Quer dizer, eu escrevia, estava a tinta fresca,
Então você colocava assim para tirar o excesso de tinta e não borrar. não borrar. Por isso que é mata-borrão. Mata-borrão. Que legal, que legal. Agora, outro objeto também, que o senhor separou para a gente, é de Brasília, uma lembrança da construção de Brasília. Certo. Então, fica com a Brasília e tal mata-borrão. Conta pra gente essa peça. Muito bem, isso aqui, quem me deu foi um amigo que eu me dava muito com o pessoal lá, senador Crolinda, era vereador, o marido dela também foi deputado, foi tudo. E um dia, o Sampaio, que foi prefeito, foi depois... Lá em Santo André. Em Santo André. Isso. E ele viu, falou, poxa, como que se conseguiu isto? Me deram, não sei. Alguém me deu? Quanto se quer por isso? Não vendo. Eu ganhei do cara, a troco do que eu vou gastar isso aí, a troco do que. Ninguém conhece. Até agora não encontrei uma pessoa, a não ser o Sampaio, que ele era político. José Sampaio, né? Sampaio, Gelson, Miguel, e a Clorinda era uma filha Clorinda Sampaio. Clorinda Sampaio, e ela foi vereadora, foi depois deputada estadual. Vamos levantar um pouquinho e percorrer o seu acervo e mostrar outras coisas que o senhor tem? Esse aqui, no tempo da guerra, era perigoso, porque tem que pegar a Alemanha... Esse aparelho de comunicação. Esse aqui. Então eles tinham contato com todos os países que serviam lá na guerra. Pode ver que alguém quiser pegar, pode ver que vem uma lista. Ele está captando. Né? Então isso aí, pesa, isso aí acho que pesar uns não sei quantos quilos. Sim. Eu tenho dois. Tenho esse, tem mais um. Então isso usaram durante a guerra. Aqui nós temos muitos discos. Vamos pegar aleatoriamente um disco para ver o que é. Se é moderno, se é antigo. Pela capa você observa, né, o modo de vestir. A moça. Essa aqui era saia, bem larga, tá vendo? Sim. E eles já usavam essa roupa aqui, que geralmente a pessoa usava calça social. E ninguém está de tênis aqui. Não, é sapato, só sapato. Só sapato. Tá, vamos descendo. Aqui temos relógios, né? Certo. Relógios. Por favor, seu Walter, conta pra gente. Bom, relógio, tem. Mostrando por... Aqui. Esse é um... Esse aí está bonzinho, a máquina está aqui, mas quebrou a corda. O senhor tá mas eu arrumando? conservo algum. Ok, esse cara quebrou a corda, mas... Okay. Tá certo. Esse é o nacional. Esse aqui é um rádio, tem mais ou menos, pelo que o rapaz todo falou, está quase 100 anos. Esse aqui. Vamos virar um pouquinho. Funcionando normalmente. Trabalha 4h20, agora é 4h20? Não, porque não acertei a hora. Mais Não, porque a gente acerta a hora, depois ele se carrega do resto. Esse aqui era um relógio que usavam muito em grupo escolar. O Tavinho está aí, ele lembra que de todas as salas, classes, ia um relógio desse. Que era, a gente esperava a hora do recreio, que era a alegria do pessoal. Aqui são discos mais antigos e identificados. Olha, os discos. Gilberto Alves, Ciro Monteiro, Francisco Petrônio, Alber Ribeiro, isso, Romeu Pérez, Severino Araújo da orquestra. Fica só, a gente quer fotografar muito o senhor, né? Olhando para o menino, e eu vou lendo só. Severino Araújo era. Severino Araújo era boa, grande orquestra. O senhor dançou ao som de Severino? Eu ensinava a turma a dançar, que eu sabia, era samba, valsa, depois apareceu o swing. Depois, em seguida, veio a rumba e o bolero. Vamos mostrar também para o Jonathan o que era a tinta, né? Olha, Jonathan, eu vou levantar aqui. Tá vendo? Nas duas extremidades, é onde colocava a tinta. A tinta. Digamos que fosse a pena, pegava aqui. Certo. Colocava aqui na tinta, escrevia, fazia a contabilidade. Certo, era só aquilo. Pegava o mata-borrão para não borrar. Mas você fala, é ferro fundido, olha, é pesadíssimo. Isso aqui é demais, né, Pedro? Olha, nós vamos do outro lado.
mostrar uma máquina de escrever portátil. A molecadinha hoje é na base do computador, né? Eu tenho mais lá. Vamos ver essa maquininha que está em perfeito estado. Então, antes do computador, né, a máquina de escrever. Que era a mais utilizada. Tinha de escrever, tinha máquina de somar, dividir e multiplicar, né? Era uma máquina diferente, só que ao invés de ter este teclado, é com números. Então aqui com as letras em A, S, D, F, G. Se dedilha K, J, K e L é aqui. Pode ver, L é aqui. Tudo de ferro, né? Pois Pesado, não é nada de plástico. Não. Olha aqui, ó. Essa é a Royal, era boa. Tinha Remington, tinha Underwood, tinha muito. Como eu trabalhei quase só com a máquina, era isso aqui. Então um dia eu fui no cartório com o meu primo Dair, e ele me ensinou a colocar o papel para escrever, começar a escrever. Então, eu colocar o papel aqui, vou virar aqui, ele suspende. Aqui, então, a gente, para regular, marrear o papel e suspender. O Walter Gallo participou de todos os primeiros congressos de história do Grande ABC. E aqui ele fez um quadro do 7º Congresso de História do Grande ABC em Rio Grande da Serra. Esses encontros eram bons, né, seu Walter? Eram muito bons. Muitos que nós ficamos se conhecendo, fazíamos amizade com as pessoas. E aí o pessoal do Rio Grande da Serra é um povo maravilhoso. Nós fomos muito bem atendidos. Tão bem com o Ribeirão Pires e Mauá, que também nós fizemos, né? Mauá é todas as cidades, né? Gostei. Seu Walter, com aquela maquininha de escrever que nós vimos agora, o senhor ganhou a vida. O senhor constituiu uma família. Fala da sua esposa, o nome dela, o nome dos filhos. Bem, minha esposa nasceu em Vinhedo. O nome dela é Umbelina Gomes, agora Galo, né? Filhos tem os 3. O Vladimir, que é o mais velho, Wagner e o Wilson.